Oi, gente! Estamos de volta aqui no meu canal, gravando mais um vídeo destinado aos brasileiros que queiram morar em Portugal, que tem a intenção de ser Uber em Portugal. E eu estou gravando alguns vídeos para dar dicas e orientações de como fazer a transferência da CNH brasileira para a carta de condução portuguesa, né? Já gravei 2 vídeos anteriores falando das taxas, das leis legais do país no geral, dando algumas dicas importantes aí para os brasileiros e brasileiras que queiram trabalhar com a plataforma Uber, assim também como outros aplicativos que há no país, tá? Não é só o Uber, tem a Bolt, tem outras que você também poderá trabalhar assim como a Uber. E hoje nós vamos falar da diferença de como conduzir em Portugal e as expressões que existem, a diferença das palavras que existe entre o trânsito do Brasil e o trânsito de Portugal. Então, são coisas importantes que nós temos que saber para poder conduzir com segurança e entender um pouco mais sobre essas expressões, sobre o trânsito em Portugal. Para quem vai trabalhar na plataforma da Uber, por exemplo, isso é de fundamental importância para que você se situe melhor e aprenda essas diferenças que há entre os dois países, tá? Eu sugiro que você entre também no site do IMT, né? O site do IMT é como se fosse o nosso Detran no Brasil, tá? Em Portugal chama-se IMT. Entra no site do IMT, clica lá em carta de condução, tá? Quando você clicar em carta de condução, vai aparecer falando as novidades que surgiu, principalmente de 2017 para cá. Houve mudanças na lei facilitando essa transferência da CNH para a carta de condução portuguesa. Houve também mudanças na legislação interna do país, né? Com a pandemia principalmente, houve algumas mudanças. Então, tudo isso eu estarei passando para vocês, resumidamente, no meu canal, ok? Então, assim, no IMT, no site do IMT, você irá encontrar, quando você abrir o site, entrar no site, do seu lado esquerdo, você irá encontrar o link início, IMT, biblioteca e arquivo, notícias, novidades legislativas, condutores, ecocondução, carta de condução, revalidação, emissão da segunda via. Então, você vai ter lá todas as informações necessárias que você esteja procurando, você irá encontrar no site do IMT, tá? Então, você abrindo o site e clicando em carta de condução, você irá encontrar lá alguns anexos, né? De como tirar a carta de condução. E no início ele fala da mudança que houve em fevereiro de 2017, né? Aprovados os modelos e os conteúdos do relatório da avaliação física e mental, atestado médico, o relatório da avaliação psicológica e certificado de avaliação psicológica. Teve essa mudança.
desse documento para tirar a carta de condução em 14 de fevereiro de 2017, tá? E quando você clica, lá tem vários anexos. Quando você clica no anexo 1, por exemplo, vai abrir um documento que quando você vai tirar a carta de condução desde o início, tá? Se você vai transferir, não precisa desse documento. Mas se você vai tirar desde o início, para os brasileiros que ainda não têm carta de condução portuguesa, mas que queiram tirar, lá tem no anexo 1, tem o exame médico de condutores ou candidatos a condutores de veículos a motor, né? Que ele fala da parte psicológica, né? Mental e saúde do condutor. A visão monocular, as cores, a audição também, ele traz umas perguntas sobre a audição, se o condutor tem aparelho de locação, doenças de coluna, hábitos que possa interferir na sua condução, enfim, tem várias informações, mas isso é para quem vai tirar a carta de condução. Para fazer a transferência da CNH para a carta de condução portuguesa, não é necessário isso. Em outro vídeo eu falei quais são os documentos que são necessários para você fazer essa transferência, ok? Aqui eu quis só dar um exemplo do que você irá encontrar quando você clica lá, entra no site do IMT e clica lá em carta de condução. Isso é o anexo 1. O anexo 2 você vai encontrar avaliação psicológica, certificado de avaliação psicológica, enfim, tem várias informações lá. Informações úteis sobre a troca da carta também você irá encontrar no site do IMT, tá? Se você quer a segunda via, substituição da carta de condução por outra categoria, tá? Que as categorias em Portugal fala-se diferente do Brasil, né? Então, em Portugal, os carros comuns, a categoria B, chama-se a carta de condução para ligeiros. Ligeiros, em Portugal, são os condutores da categoria B, carros pequenos. Aí tem ligeiros com reboque, tem pesados de mercadoria para caminhões que levam mercadoria, tem pesados de passageiro para ônibus, carta de condução, veículos agrícolas. Então, tem várias formas, né, de classificar a sua carta de condução. Também é por letras, porém, cada letra, cada item, ele se refere à modalidade do transporte. Tem também, o motociclista, né? Motociclismos, que são para os condutores que queiram tirar a carta para conduzir moto. Outra informação importante também é a forma de como se fala no trânsito. As placas, né, se fala de outra forma e às vezes tem uma diferença, muitas vezes tem uma diferença entre a do Brasil. Então, fiz aqui uma lista com algumas expressões portuguesas que talvez você não conheça, né? No Brasil, a gente fala dirigir. Em Portugal, fala-se conduzir. Travões, em Portugal, nós chamamos no Brasil de freio. O freio chama-se travões. Então, se o inspetor falar para você, acione os travões, você já vai saber que travões
são freios, tá? O acostamento no Brasil, em Portugal, chama-se berma. Berma é acostamento. Pedestre no Brasil, em Portugal, chama-se peões, tá? Faixa de pedestre é a passadeira em Portugal. Pisca-alerta no Brasil, em Portugal, chama-se quatro piscas. Calçada no Brasil, em Portugal, chama-se passeio. Embreagem no Brasil, em Portugal, chama-se embreagem. Pedágio no Brasil, em Portugal, chama-se portagem. Rotatória no Brasil, em Portugal, chama-se rotunda. Sinalização no Brasil, em Portugal, chama-se sinalética. E multa é bem diferente, né? Chama-se coíma, tá? Então, a multa no Brasil, em Portugal, chama-se coíma. Também é importante estudar as regras e a sinalização de trânsito, tanto na circulação urbana como na circulação de estradas, que é um pouco diferente, inclusive a quilometragem, tá? A urbana são 50 quilômetros, na autoestrada são 120 quilômetros por hora, o permitido. É importante também ressaltar aqui que nas autoestradas tem muitas câmeras, não tem a presença física de um posto policial rodoviário nas autoestradas, nem nas estradas, porém, você irá encontrar muitas câmeras e muitas vezes você não irá identificar onde elas se encontram, pois elas estarão escondidas, isso mesmo. Tem câmeras lhe fiscalizando em toda parte. Se você está muito acima tem uma tolerância, tá? Tem uma tolerância na velocidade. Mas se você estiver muito acima da velocidade, lá na frente vai ter um guarda que vai lhe parar para você prestar esclarecimentos e, infelizmente, levar a multa, tá? As regras portuguesas são bem diferentes. Então, o estudo com muito cuidado, né, vai prevenir, vai garantir que você conduza sem problemas com o trânsito, com a polícia, com a guarda, com o guarda em Portugal, ok? Eu vou falar também um pouquinho hoje sobre a validade da carta de motorista em Portugal. A validade da carta de motorista o período de renovação em Portugal depende da idade do condutor, assim também como é no Brasil. Para os veículos ligeiros, ou seja, categoria B, que é a nossa categoria B, a carta de condução tem validade de 15 anos a partir da data da habilitação, ok? Depois disso, quando o condutor completar 60 anos, o documento deve ser renovado a cada 5 anos. Então, um pouco diferente do Brasil, né? No Brasil, a nossa carta de condução não vale por 15 anos, mesmo que seja a primeira. Se tiver 60 anos em Portugal, renova-se a partir de 60 anos. Renova-se de 5 em 5 anos. A partir dos 70 anos, você terá que renovar de 2 em 2 anos, né? Passando por alguns exames que o IMT irá cobrar de você. Esses prazos valem tanto para quem tirou a carteira de habilitação em Portugal, como para quem fez a troca do documento, que é o caso dos brasileiros que estão morando em Portugal ou que estão chegando em Portugal, né, que fizeram essa troca. O prazo de validade da carta de condução são essas que eu acabei de explicar, tá? 15 anos
a primeira habilitação. A partir dos 60 anos, de 5 em 5 anos, você irá renovar. E a partir dos 70 anos, de 2 em 2 anos. Como fazer a renovação? Tá? Vamos lá. A renovação da carta de condução portuguesa pode ser solicitada nos 6 meses anteriores ao fim do prazo de validade. Ou seja, antes de se vencer, 6 meses antes de se vencer, você terá que começar o processo de renovação. Para até lá, você ter um prazo, até lá você está com a nova carteira de habilitação, ou seja, a carta de condução. O pedido pode ser feito presencialmente no IMT ou no site IMT Online. Como eu já expliquei em alguns outros vídeos, por conta da pandemia, o IMT está recebendo toda a documentação digitalizada, tá? Somente a parte biométrica que você tem que ir presencialmente até o IMT, tá? Além disso, as renovações feitas antes de 60 anos não requerem a apresentação de um novo atestado médico, ok? Já as renovações a partir dessa idade exige a entrega de um novo atestado. Bem parecido com o nosso no Brasil. O custo é de 30 euros para condutores até 69 anos, 15 euros para condutores a partir de 70 anos. Tem uma diferença aí de valor de acordo com a sua idade. Outra coisa que é diferente no Brasil. Os pedidos feitos pelo IMT Online têm desconto de 10%. Então, é interessante fazer, mais um motivo aí para você fazer tudo online. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tão temido limite de velocidade, né? É diferente do Brasil, não é igual, é diferente, é bem diferente. É interessante que você, com o tempo, você conduzindo, né? Com o tempo você vai se acostumando, mas para quem está chegando em Portugal, vai ter essa diferença, vai se encontrar com essa diferença e vai estranhar um pouco, ok? Mas nada que com o tempo você não domine. Então, vai mais uma dica importante. Fique bem atento aos diferentes limites de velocidades aqui em Portugal. Para os carros, as limitações são os seguintes. Tipo de via são as zonas urbanas, que o limite máximo é até 50 km por hora. Estradas nacionais, 90 km por hora. Vias reservadas, 100 km por hora. Autoestradas, 120 km por hora. Atenção, muito atenção. Não esqueça que as multas de excesso de velocidade em Portugal é bem pesada. O custo varia, acredite, de 60 e 2.500 euros. Isso mesmo. As multas variam de 60 a 2.500 euros, tá? Não, eu disse não, repito, não vale a pena você andar com excesso de velocidade. Apesar da segurança, as autoestradas, você tem toda a segurança, não tem como um animal atravessar a autoestrada, não tem como a rodovia, não tem como pessoas atravessarem, porque tem toda uma estrutura para você andar com 120 km por hora com segurança. Muito, muito seguras as autoestradas em Portugal. Não só em Portugal, como também na Europa. Você vai
para a Espanha, que é vizinho, e você tem autoestradas, claro que tem pedágios. Nas autoestradas, a diferença das vias, das estradas nacionais para a autoestrada é que as estradas nacionais foi feita pelo governo, tá? E você não tem pedágios, ok? Nas autoestradas é administrado por uma empresa privada e você tem pedágios, porém você tem mais segurança ainda, não que as estradas nacionais não tenham. Tem segurança, não tem buraco, é muito, muito, muito raro você encontrar um buraco. De todas as vezes que eu saí para o interior, me afastei um pouco das capitais, das grandes cidades, que eu conduzi mesmo no interior, que de vez em quando isso acontece, eu não encontro buracos, tá? As estradas nacionais também são seguras. Porém, a velocidade é menor, só 90 km por hora. Tem passadeiras, né? Que é diferente do Brasil. Tem passadeiras para os peões, que são os pedestres. E aí você tem que andar com mais cuidado, né? Mas você pode se deparar com a passadeira e você tem que parar obrigatoriamente. Atenção! Outro ponto importante que eu quero relatar nesse áudio de hoje. Em Portugal, quando existe uma passadeira, ou seja, uma faixa de pedestre, você é obrigado a parar se você vê alguém próximo querendo ultrapassar a rua ou a avenida, tá? Você é obrigado. Não precisa ter semáforo para você, de pedestre, para o pedestre fazer essa travessia. Você é obrigado a parar e todos os carros param, tá? Eu ainda não presenciei algo parecido, que alguém não parou para o peão, o pedestre, né, passar, tá? Então, você não vai encontrar com facilidade esses problemas com relação a isso. Mas quando o brasileiro chega, é um choque, porque no Brasil não se costuma parar com tanta responsabilidade, com tanta veemência para um pedestre passar, que no caso de Portugal é o peão, né? Então fique muito atento com relação a isso, pois existe sempre um guarda em algum lugar querendo lhe multar. E é muito, esse lado da questão do peão é muito respeitado, né? Incrivelmente respeitado. Então é importante que você esteja atento, né? Para que você não tenha problema com relação a isso. Então, resumidamente aqui, eu vou repetir o tipo de via, a velocidade de cada um, tá? Lembrando que a autoestrada são as vias mais rápidas de Portugal, que você pode ir na velocidade até 120 km por hora. E é interessante também que na autoestrada tem um limite mínimo. O mínimo que não é tão mínimo. Você é obrigado a andar acima de 70 km por hora na autoestrada. Se você arriscar ir com velocidade menor, normalmente eles não buzinam, né? Em Portugal é raro você ouvir uma buzina. Você vai levar uma buzinada para você sair da frente, porque a autoestrada é uma rodovia de 120 km por hora, então você tem que ir com a velocidade aí bem acelerada mesmo, tá? Até 120 km por hora. Resumindo aqui o tipo de via, em Portugal tem as zonas urbanas, estradas nacionais,
zonas urbanas 50 km por hora, estradas nacionais 90 km por hora, vias reservadas 100 km por hora e autoestrada 120 km por hora. Gente, então é isso, tá? Eu irei fazer novos vídeos falando de como conduzir com segurança em Portugal, ok? O que é que você precisa saber, quais são as diferenças entre os dois países. Para quem está chegando, vai estranhar um pouco, porque tem essa diferença sim, não é parecido, mas não é igual. As expressões que são usadas no trânsito são diferentes, tá? E tem palavras que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ouvir e a falar no Brasil, né? Por exemplo, a multa não tem nada a ver, uma palavra totalmente diferente da multa no Brasil para coima em Portugal, né? Conduzir e dirigir são parecidos. Os travões também, uma coisa que eu estranhei logo no início, são os nossos freios no Brasil, é diferente. O acostamento, berma, né? Berma, não tem nada a ver. Então, são palavras, são as expressões portuguesas que no Brasil nós não temos, não somos acostumados, apesar aí dos acordos, né, entre os dois países, né, da língua portuguesa. A gente não tem o hábito de falar essas expressões, usar essas expressões. Então, aí para quem está começando, para quem está chegando, vai estranhar um pouco. Porém, depois de alguns meses, você irá se acostumar com essas expressões que são diferentes das expressões do Brasil, e você vai aí tirar de letra, né? E vai conduzir com segurança. Então, eu estou dando muitas dicas, não todas, mas muitas dicas importantes, sugestões, orientações importantes para quem está chegando em Portugal ou quem já mora em Portugal e queira transferir a sua CNH, a sua habilitação, a sua carteira de habilitação brasileira para a carta de condução portuguesa. Então, é toda uma etapa, cada vídeo eu irei explicar mais um pouquinho, levando para vocês todas as mudanças nas leis, né, do IMT em Portugal. De vez em quando, nós temos essas mudanças, né, principalmente para automóveis ligeiros, que são para os motoristas, os condutores que irão conduzir na nossa categoria B, né? B de bola. São carros, automóveis ligeiros, chama-se automóveis ligeiros em Portugal, tá? E os pesados são para os caminhoneiros. Nossos caminhoneiros aqui chamam motoristas de pesados. Que existe duas divisões, pesados de mercadorias e pesados de passageiros, tá? Então, é um pouco diferente e é interessante que a gente possa conduzir com segurança, levando em consideração as palavras diferentes e as expressões que são usadas em Portugal, que são um pouco diferentes também, ok? Então, no próximo vídeo, a gente se encontra. Até lá!